A diversidade de espécies de animais encontrada na natureza é absurda. Desde seres microscópicos até as imponentes baleias. Aqui encontramos animais das mais diversas formas imagináveis. No entanto, quando pensamos em animais gigantes, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é a dos imponentes dinossauros. O que a maioria não sabe é que dentre as espécies vivas atualmente está a maior criatura que já passou pelo nosso planeta até hoje. Eu sou o Ricardo Bressan e sejam bem-vindos ao Animal Play. No vídeo de hoje, traremos a vocês alguns momentos em que animais enormes foram capturados por câmeras ao redor do mundo. Antes de começarmos, já deixa aquele like animal e se inscreva no canal. Baleia enorme. Os cachalotes são os maiores cetáceos dentados do mundo, podendo chegar a medir mais de 20 metros de comprimento e pesar quase 60 toneladas. Acontece que todo esse tamanho às vezes pode causar alguns problemas. Se por alguma razão uma baleia nadar próximo à praia em águas muito rasas, elas podem ficar presas, o que chamamos de encalhe. Esse encalhe pode acontecer por diversas razões, ambientais, comportamentais e até influenciadas por humanos. Neste caso, uma baleia cachalote gigante foi encontrada encalhada em uma praia na Indonésia. Devido ao seu tamanho, moradores e turistas tiveram que usar uma retroescavadeira para enterrar o animal. Lula gigante. As lulas são cefalópodes, um grupo de animais invertebrados que também incluem o polvo e a sépia. Esses animais com vários tentáculos são fascinantes e dentre eles encontramos uma espécie que é considerada o maior invertebrado do planeta Terra. Esse animal é conhecido como lula colossal e esse nome não é por acaso. Com um comprimento que pode chegar a 14 metros e um peso de 150 quilos, a lula colossal é um verdadeiro colosso dos ambientes marinhos. Seus olhos são os maiores entre qualquer ser vivo, podendo chegar a 25 centímetros de diâmetro, quase o tamanho de uma bola de futebol. Apesar de todo esse tamanho, a lula colossal é muito difícil de ser encontrada, principalmente por habitar zonas oceânicas muito profundas, geralmente abaixo dos 1.000 metros de profundidade, raramente subindo à superfície. Nesse caso, esse grupo de pessoas deu uma sorte grande. Uma lula gigante resolveu subir à superfície e os observadores foram agraciados com essa rara e magnífica aparição. Uma lula gigante foi encontrada morta em uma praia na África do Sul. Essa lula tinha quase 4 metros e aproximadamente 330 quilos. E apesar do grande tamanho, está longe das maiores lulas gigantes encontradas. Vendo as pessoas perto do animal, temos uma ideia de sua dimensão. Já imaginou se você está nadando ou surfando e uma dessas aparece por perto? Foi o que aconteceu com esse rapaz que estava praticando stand-up paddle no mar e foi surpreendido por uma lula gigante. A lula resolveu se aproximar do surfista e acabou enrolando alguns tentáculos na prancha dele. O homem ficou um pouco assustado, chegando a pular da prancha, mas no final tudo correu bem e cada um seguiu o seu caminho. Anaconda. As serpentes estão entre os animais mais temidos do mundo. Algumas espécies chamam mais a atenção pelo seu tamanho descomunal. Uma delas é bem conhecida pelos brasileiros, a sucuri, também chamada de anaconda. Apesar de ser um animal tranquilo e lento, a sucuri inspira medo e respeito pelo tamanho. Uma sucuri foi filmada na Colômbia, na beira de um rio, e como não foi ameaçada ou incomodada, a cobra foi embora nadando calmamente. Elefante. Os elefantes da savana são os maiores animais terrestres da atualidade, um título que ostentam com grande maestria.
Os maiores machos dessa espécie podem ultrapassar as 6 toneladas de peso e 4 metros de altura. O Parque Nacional dos Elefantes de Addo fica localizado na África do Sul e, como o próprio nome já diz, lá podem ser encontrados elefantes enormes, como nesse vídeo, onde um elefante chega bastante perto do carro dos turistas. O tamanho do animal fica mais evidente quando ele passa ao lado de uma minivan que, perto do elefante, ficou parecendo um carrinho de brinquedo. Se você tem coração fraco, cuidado. Já imaginou um gigante desses correndo ao seu encontro? Haja frieza no coração para se manter parado. Tartarugas gigantes. Tartarugas estão entre os animais mais carismáticos do planeta. Dentre as tartarugas marinhas, podemos encontrar 7 espécies ao redor do planeta. Mas uma das espécies em particular chama bastante a atenção, e essa é a tartaruga de couro, também chamada adequadamente de tartaruga gigante. A tartaruga de couro pode chegar a medir mais de 2 metros e pesar impressionantes 400 quilos. Esses banhistas foram agraciados com a presença de uma tartaruga de couro na praia. O gigantesco animal, felizmente, não foi machucado e voltou para o mar, mas, pela proximidade de quem está filmando, podemos ter uma ideia do quão grande esse ser é. Uma tartaruga de couro foi avistada na Flórida. Essa tartaruga subiu à praia para pôr ovos. E para a sorte dos transeuntes que puderam presenciar esse momento maravilhoso. Após pôr seus ovos, a tartaruga se encaminhou calmamente para o mar, desaparecendo nas ondas. Não é só na água que encontramos tartarugas enormes. Um bom exemplo disso é a tartaruga gigante de Seychelles. Esses animais podem chegar a pesar 250 quilos, e nesse vídeo dá para se ter uma noção do seu tamanho ao se comparar com seres humanos. A tartaruga gigante de Seychelles é tão grande que a criança quase desaparece atrás dela e poderia facilmente montá-la. Esses gigantes gentis são herbívoros, se alimentando principalmente de capim, folhas e frutas. Você teria coragem de dar uma fruta na boca dela assim? Ave gigante. A diversidade de aves que existe no mundo é imensa, desde o pequeno beija-flor até o imenso avestruz. A cegonha bico de sapato está na categoria de aves que nos impressionam pelo tamanho. Com seu visual quase pré-histórico, esse animal atinge quase 1,40 m de altura e pode pesar até 7 quilos. Como o nome diz, o bico tem um formato largo e robusto, se assemelhando a um bico de sapato. Para se ter uma ideia do tamanho desse animal, veja como ele fica mais alto que o seu tratador quando o mesmo está ajoelhado. Touros gigantes. Algumas raças de animais domésticos foram selecionados ao longo do tempo através de cruzamentos que os fizeram a ter proporções enormes. Um dos casos famosos é uma raça de gado conhecida como Ongole, na Indonésia. Esses touros, bem próximos do Nelore brasileiro, podem chegar a mais de 1 tonelada de peso. Esses touros são tão grandes que a sua cabeça aparenta ser 4 vezes maior que a do seu cuidador. Cavalo. Uma das raças com os maiores cavalos do mundo é a Sher. Os cavalos dessa raça são verdadeiros tanques de guerra com 4 patas. Os maiores cavalos da raça Sher ultrapassam facilmente 1 tonelada, e o maior dos cavalos já registrado na história é um cavalo de Sher chamado Mamute, que tinha 2,19 metros de altura. Ao ver essa senhora cavalgando num cavalo dessa raça, podemos ter uma noção do seu tamanho. E você? Teria coragem? Aranha gigante. Aracnofobia é o termo utilizado para classificar o medo de aranhas. Imagine que você chega em casa após um dia cansativo de trabalho e se depara com uma aranha que pode chegar a 30 centímetros de envergadura.
Exatamente isso que você ouviu. Esse pessoal se deparou com uma aranha enorme, conhecida como Huntsman Spider, na parede da sua casa. Aparentemente, a tentativa de captura não deu muito certo e a aranha escapou. Que susto! Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir o nosso vídeo e nos vemos em breve.